trabalho do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o impulsionamento do emprego e do empreendedorismo entre o público do Cadastro Único segue com novas parcerias. Nesta quinta-feira, 20 de março, o ministro Wellington Dias assinou acordos e visitou ações de capacitação já em andamento em Fortaleza, no Ceará. Um protocolo foi acertado entre o Ministério e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A finalidade é oferecer capacitação profissional para que, por meio do trabalho na construção civil, as pessoas possam aumentar a renda e melhorar de vida, como explica o secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton. No Brasil hoje há uma carência de profissionais nos mais diversos segmentos e nós vamos apontar o nosso cadastro único para que essas pessoas possam ser capacitadas nos canteiros de obras dessas empresas que estão aqui presentes. Eu não tenho dúvida que milhares e milhares de pessoas obterão emprego mediante essa capacitação e essa qualificação. O acordo prevê a capacitação de profissionais como eletricistas, pedreiros, carpinteiros e maquinistas. Estas parcerias ocorrem no âmbito do programa Acredita no Primeiro Passo. Outro parceiro do MDS no Ceará na oferta de capacitação profissional é o Instituto Vida Videira. Um salão solidário construído pelo Instituto com apoio do governo federal já capacitou 144 alunos em cursos para a formação de cabeleireiro, manicure e barbeiro. Agora o Ministério firmou um termo de fomento no valor de R$ 735 mil com o Instituto Vida Videira para capacitar 330 pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único. O ministro Wellington Dias enaltece a parceria com a entidade. Ela faz um trabalho que apoiamos para a superação da pobreza. De que maneira? Através de qualificação. A qualificação é voltada para áreas de marketing, áreas de vendas e comércio, para gastronomia. Enfim, são áreas que são estudadas e que há vagas no mercado. O programa Acredita no Primeiro Passo atua em parceria com estados, Distrito Federal, prefeituras, organizações públicas, setores empregadores e sociedade civil. Reportagem Érica Braz. A ideia é que a partir de janeiro do ano que vem, mais 10 milhões de brasileiros que ganham até R$5 mil por mês não paguem mais imposto de renda. E quem ganha entre R$5 e R$7 mil vai contar com desconto progressivo no valor retido na fonte. A medida vai ter um impacto de aproximadamente 26 bilhões de reais, conforme estimativa do governo. Para custear o que será deixado de arrecadar, será cobrado uma alíquota de 2,5% até 10% dos super ricos, com renda superior a R$600 mil por ano, sobre valores que atualmente não são tributados, como detalhou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Você está falando dos super ricos que não pagam imposto. Ainda assim, uma série de coisas continuam isentas. Abate todas as despesas de saúde do imposto de renda. Se você tem uma moléstia grave, mesmo sendo um super rico, você vai ter a isenção da aposentadoria. Atualmente, esse grupo de pessoas super ricas tem boa parte da renda proveniente de investimentos que são isentos de imposto de renda, como participação nos lucros de empresas, por exemplo. Com isso, a alíquota efetiva média para eles fica em torno de apenas 2,5%. Enquanto isso, o trabalhador com carteira assinada paga alíquota progressiva de até 27,5% de imposto de renda. Para o ministro Fernando Haddad, diminuir essa distância é uma questão de justiça social e tributária. Você simplesmente troca de mão. Você cobra de quem não paga e isenta quem hoje está pagando para além da conta. Um bombeiro, uma professora, ela vai ganhar quase um 14º salário. Ela vai poupar por ano quase o salário mensal. Imagina o que isso vai melhorar a vida de quem ganha até 5 mil. O que nós estamos fazendo é justamente justiça social. A tributação mínima para altas rendas vai atingir 141.400 contribuintes, o que corresponde a 0,06% da população. No entanto, o aumento da taxa para essa parcela vai incrementar a receita do governo em cerca de 25 bilhões de reais. Com esse ganho, não haverá prejuízo na arrecadação de estados e municípios, de acordo com o ministro Fernando Haddad. Quando você faz o cálculo, é como se você estivesse abrindo mão da receita.
Mas nós não estamos abrindo mão da receita, porque nós estamos cobrando dos super ricos que não pagam. Então, quando os super ricos que não pagam passarem a pagar uma alíquota mínima de 10%, você compensa e não há prejuízo para estados e municípios nenhum. O projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda foi assinado na última terça-feira pelo presidente Lula e entregue para ser apreciado no Congresso Nacional. Se aprovado no Legislativo, os efeitos valem a partir de 2026. Reportagem Natália Kozlik. O estudante Kelvin Gustavo Pereira Fernandes, de 17 anos, está prestes a concluir o ensino médio no Instituto Federal de Brasília. Além do diploma, ele vai sair com a formação técnica de manutenção automotiva e um horizonte de possibilidades. Geralmente, o ensino médio ele é mais voltado para amanhã, a parte da manhã, o período da manhã é mais para o ensino médio e à tarde eles focam matérias técnicas. A gente já sai daqui com o ofício preparado mesmo para o mercado de trabalho. Quem sonha em trilhar um caminho parecido com o do Kelvin pode contar agora com o Partiu IFE, uma espécie de cursinho preparatório para alunos do 9º ano do ensino fundamental que querem fazer o nível médio com um curso profissionalizante na Rede Federal de Educação. Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, explica que a ideia é criar oportunidades para quem sofre com a desigualdade. Como os institutos, eles ofertam educação de excelência no ensino médio, o que nós estamos tentando fazer é criar oportunidades para que esses estudantes que têm fragilidades mais significativas em língua portuguesa, em matemática, em ciências, eles possam ter condições para acessar o ensino médio dentro dos institutos federais. Portanto, é você reduzir as desigualdades, criando mais igualdade de oportunidade, ou seja, você está buscando produzir equidade dentro do sistema educacional nas suas diversas etapas. Lançado pelo Ministério da Educação, o Partiu IFE vai oferecer aulas e atividades de reforço para 78 mil estudantes até 2027. Para participar do cursinho, o aluno deve estar no 9º ano do ensino fundamental e ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Estudantes negros, quilombolas, indígenas ou com deficiência terão prioridade. Totalmente encantado com o ambiente do Instituto Federal, Kelvin recomenda. Recomendo para todo mundo, inclusive todo mundo que eu vejo na rua, eu falo, entra no IFB, que eu pergunto, tá no 9º ano? Entra no IFB. Ele é muito bom. A inscrição no Partiu IFE deve ser feita diretamente em um dos 37 institutos federais participantes do programa, além do Cefet de Minas Gerais e do Colégio Pedro II. Serão formadas 650 turmas em todo o país. Os alunos matriculados vão receber uma bolsa de R$ 200 por mês durante 8 meses, como ajuda de custo para permanecer no cursinho. Reportagem Luana Karen. Responsáveis por 26% do comércio mundial de bens, os países que compõem o BRICS têm um fluxo de exportações de 5,7 trilhões de dólares. Essas e outras informações sobre comércio exterior dos integrantes do grupo podem ser encontradas na página especial do BRICS, lançada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A página reúne em um só local dados dos 11 países do BRICS. São informações que mostram a representatividade no comércio mundial, a evolução das trocas de bens e serviços nos últimos anos, os parceiros e produtos comercializados pelo grupo, como explica Erlon Alves Brandão, diretor de Estudos e Estatísticas de Comércio Exterior da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. Na plataforma é possível encontrar dados e infográficos detalhados que ilustram as relações entre o Brasil e os membros tradicionais, Rússia, Índia, China e África do Sul, e os novos membros, que são a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, a Indonésia e o Irã. A página oferece uma experiência visual muito rica. Ela facilita a compreensão das estatísticas e características do comércio internacional. Ela explora os produtos e serviços comercializados, os valores transacionados e como essas relações evoluíram ao longo do tempo. É uma ferramenta valiosa para empresários, pesquisadores e todos que desejam entender melhor o fluxo de comércio entre essas nações. As seções ainda mostram que entre os principais produtos comercializados pelos membros do BRICS estão minérios metálicos, petróleo, sementes e frutos oleaginosos, carne, ferro e aço. Para conhecer a página, acesse brics.br. De Brasília, Leandro Molina.
Quem já se acostumou a ter internet na palma da mão, a fazer um Pix, interagir nas redes sociais de qualquer lugar e a qualquer momento, tem até dificuldade para imaginar um mundo sem tudo isso. Mas na região norte do Brasil, muitas cidades ainda sofrem com a falta de conectividade, como é o caso dos moradores do município de Alvarães, no Amazonas. Para a comerciante Desirê dos Santos, a falta de internet dificulta o desenvolvimento do seu negócio. Às vezes nós queremos fazer uma compra pela internet e não tem sinal. Às vezes queremos fazer uma venda, é difícil. Para fazer um Pix também fica difícil, né? Fazer, tem que esperar voltar o sinal, aí cai principalmente com um tempo, né, chuvoso. Fica péssimo o sinal de internet aqui no nosso município. Para conectar os brasileiros e reduzir as diferenças regionais, o governo federal desenvolve o programa Norte Conectado, que vai levar internet para 10 milhões de pessoas de 59 municípios, por meio da construção de infovias, conjunto de linhas digitais que permite a troca de informação em tempo real. A conexão com a internet vai permitir que setores como o de saúde possam melhorar o atendimento prestado a pacientes. Estudos e pesquisas desenvolvidos na região também vão ser beneficiados com as infovias. Para a coordenadora da Universidade do Estado do Amazonas, Mônica Dias, ter internet de alta velocidade vai impulsionar o desenvolvimento científico na região norte. A vinda da Infovia aqui para a nossa região vai ser fundamental para esse processo de desenvolvimento inclusivo, para ter acesso de fato ao conhecimento, ao ensino, à pesquisa e extensão com qualidade. O governo federal inseriu a instalação de redes de internet no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E para este ano, prevê a implantação da Infovia 2, que ligará Tefé à Atalaia do Norte, no estado do Amazonas. Serão mais de 7 mil quilômetros de fibra ótica submersa nos rios amazônicos. Os testes de funcionamento estão previstos para abril. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, explicou o cronograma de entrega das infovias. Entregamos a Infovia 01 de Santarém até Manaus, a Infovia 03 de Macapá até Belém. Estamos acompanhando a implantação do cabo da Infovia 02, que liga Tefé, no Amazonas, até Tabatinga e Atalaia do Norte, ali já na divisa com a Colômbia, ali com Letícia. É um projeto de integração da região da Pan-Amazônia, tem de bem dialogando inclusive com o governo colombiano, para que de lá a gente possa sair com esse cabo até o Pacífico. Então estamos chegando com essa Infovia lá. Temos a previsão de entrega dessa Infovia 02 e da Infovia 04, que liga também Vila do Moura até Boa Vista, em Roraima. E para 2026 já estão previstas novas ligações de internet. Uma entre Altazes e Atalaia do Norte, no Amazonas, outra entre Manacaparu, no Amazonas, e Rio Branco, no Acre, e uma última entre Fonte Boa, no Amazonas, até Cruzeiro do Sul, no Acre. Ao todo, o programa Norte Conectado contará com 8 infovias com 12 mil quilômetros de extensão. O investimento total é de R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Reportagem Graciele Bittencourt. Uma série de investimentos e apoio técnico do governo federal, com foco na produção de alimentos e fortalecimento da agricultura familiar, foi anunciada nesta quinta-feira, 20 de março, em Fortaleza, no Ceará. Ao todo, vão ser aportados 66 milhões e 800 mil reais em segurança alimentar no Ceará. Os recursos vão ser destinados a iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Leite, Fomento Rural e Cisternas. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou o investimento no PAA Leite. São recursos para a compra de 4 milhões de litros de leite, e nessa parceria no programa de aquisição de alimentos, a gente compra dos pequenos produtores, e ali esse leite é beneficiado e vai para o social. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, detalha este investimento, que vai alcançar 134 municípios cearenses. O Ministério está aportando quase 15 milhões para este programa do leite aqui no estado do Ceará, compra do leite da agricultura familiar e doação para as famílias que vivem em situação de insegurança alimentar. É um fomento à cadeia do leite, à agricultura familiar, para que a cadeia possa ser fortalecida e para que
que nós possamos ter também esse produto disponível para quem mais precisa. Além disso, foram anunciados 1,5 milhão para execução do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra com doação simultânea, beneficiando agricultores e agricultoras familiares de 29 municípios cearenses. Já por meio do programa Fomento Rural, vão ser 11 milhões de reais para atender 2.400 famílias em 70 municípios do estado. O investimento produtivo inicial deve ajudar as famílias a se estruturarem e acessarem crédito rural. O pacote de investimentos fica completo com o aporte ao programa Cisternas. Foram anunciadas a construção de 674 cisternas de placa de 16 mil litros, com investimento superior a 6 milhões de reais. Outros 30 milhões de reais vão para a construção de 4.000 cisternas a serem construídas pelo interior do Ceará. Reportagem Érica Brás. Criada em 1991, a Lei Rouanet permite que empresas e pessoas físicas direcionem parte do imposto de renda para apoiar projetos culturais. É um incentivo que ajuda a financiar espetáculos, exposições, shows, filmes e diversas manifestações artísticas pelo país. Em 2024, o crescimento atingiu todas as regiões do país. O Norte foi o destaque, com um aumento de 257% desde 2022. No Pará, por exemplo, a captação de recursos culturais cresceu mais de 300%, superando os 60 milhões de reais. E o que levou a esse crescimento? O secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, Enilton Menezes, explica. Tivemos, de fato, um aumento de base de investidores, um aumento de orçamento no investimento e um aumento de limite dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que determina o limite da Lei Rouanet, que no ano passado foi de 3 bilhões de reais. E nós utilizamos todos os recursos que foram determinados pela lei. Então, é um conjunto de ações que traz de volta a credibilidade do sistema. Mas, afinal, como um projeto consegue esse incentivo? Funciona assim: produtores culturais apresentam suas propostas ao Ministério da Cultura. Se o projeto for aprovado, ele recebe uma autorização para captar recursos junto a empresas e pessoas físicas. Quem apoia recebe incentivos fiscais e, em troca, ajuda a movimentar a cena cultural do país. E para entender como essa capacitação faz diferença na prática, vamos falar de um espetáculo que está em cartaz agora em Brasília. A peça Sangue, uma fábula ácida sobre o fazer artístico e as relações de poder, só foi possível graças ao incentivo da Lei Rouanet. O produtor Kiko Riser conta como o financiamento foi essencial para viabilizar a temporada. A gente tem acessibilidade, tem sessões com Libras e audiodescrição, e em todas as sessões a gente tem um vídeo com Libras e um programa em Braille. Então, esses recursos foram fundamentais para tudo isso, para que a peça acontecesse, para que a peça circulasse, para que a gente empregasse toda a nossa equipe, que é uma equipe muito grande. E a expectativa para 2025 é ainda mais positiva. A tendência de crescimento continua e novos recordes podem ser registrados. Para se ter uma ideia, só nos 2 primeiros meses deste ano, a captação já superou 134 milhões de reais, um valor muito acima do registrado no mesmo período de 2024. Reportagem Caroline Blaut. A aviação civil brasileira registrou 9.560.000 passageiros em voos nacionais e internacionais em fevereiro deste ano. Esse é o segundo melhor resultado da história para o mês. Os números fazem parte do relatório de demanda e oferta divulgado nesta quinta-feira pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo o relatório, o destaque foi o mercado internacional. Pelo 10º mês seguido, houve recorde no transporte de passageiros para o exterior. Foram mais de 2.300.000 viajantes, um crescimento de 13,5% em relação a fevereiro do ano passado. Nos voos dentro do Brasil, 7.200.000 pessoas viajaram, um aumento de 7%. Esse foi o melhor resultado para o mês nos últimos 5 anos. A movimentação de cargas também cresceu. No Brasil foram quase 39 mil toneladas, alta de 5%. No mercado internacional, o volume subiu 3,6%, chegando a 67.500 toneladas.
Para o governo, os números expressivos demonstram o compromisso em fortalecer a infraestrutura aeroportuária, garantindo um transporte aéreo seguro, eficiente e acessível para todos os brasileiros. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima. Fala MDS! Olá, meu nome é Érica Braz, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Criada em junho de 2023, a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único tem como objetivo propor medidas para melhorar a qualidade das informações e a fiscalização do CadÚnico e da gestão do Bolsa Família, além de prevenir fraudes. O objetivo é a expansão dos programas sociais para as pessoas que mais precisam, por meio da promoção da transparência e do monitoramento das políticas públicas. A rede é coordenada pelo MDS e tem representantes das Secretarias de Assistência Social, de Renda de Cidadania e de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. Além do MDS, compõem o grupo nomes da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Recentemente, a rede lançou o Plano de Ação 2025. O documento contém estratégias de qualificação, fiscalização e prevenção a fraudes nos programas sociais. É sobre ele que vamos tratar neste episódio do Fala MDS. Para isso, eu recebo o coordenador da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e CadÚnico, João Paulo Santos. Então, João Paulo, bem-vindo mais uma vez ao Fala MDS, o senhor que já esteve aqui conosco também falando sobre a rede. Muito obrigado, Érica. É um prazer enorme estar com você aqui. Como eu disse na introdução, o Plano de Ação de 2025 foi lançado recentemente e ele é estruturado em 3 eixos que servem como norte para o trabalho a ser desenvolvido: prevenção, fiscalização e qualificação. O senhor poderia explicar para a gente as diretrizes e objetivos de cada um desses 3 eixos, por favor? Como a rede é essa sinergia, essa lógica de para onde vai caminhar os programas sociais, porque a gente fala do Cadastro Único, que é base para todos os programas sociais, e especialmente a grande âncora, que é o programa Bolsa Família, a gente acaba tendo uma atividade, anual, esse é o ponto. Pelo próprio decreto, a gente tem um planejamento anual de ações. E é nisso que a gente consegue convocar todos os órgãos e instituições para realizar essa tarefa. Então, anualmente, a gente acaba fazendo essas atividades e mantendo ou não os grupos técnicos da rede. Mas, para além disso, você perguntou das diretrizes, isso é muito importante. As diretrizes da rede, essas são permanentes, ou pelo menos até algum outro espaço. Então, a lógica seria, primeiro, e a primeira grande diretriz da rede, é tentar disputar esse conceito de fiscalização para entender que a fiscalização de programas sociais ela tem que ser diferente. Ela tem que entender para que servem os programas sociais e como que a gente pode fazer com que esses programas sociais tenham eficácia o suficiente para retirar o país da pobreza, erradicar a pobreza, como diz a nossa Constituição. Então, nesse sentido, a primeira diretriz nossa é a não criminalização da pobreza. Essa vai ser sempre a nossa diretriz. Para além disso, a gente tem a diretriz de realizar um cruzamento de dados, uma ampliação de bases de dados do governo federal, junto com o legislativo, junto com o judiciário, junto com os estados, com os municípios, todas as bases de dados, para a gente ter uma só visão sobre como está o país, como é a vulnerabilidade do Brasil. Então a gente precisa ampliar isso da forma mais profunda que a gente consiga, Então isso é uma diretriz, sempre buscar esse caminho. Terceira diretriz é sempre fazer ações estruturantes contra fraudes, principalmente cibernéticas, Ou seja, tentar entender que existem quadrilhas, existem pessoas que se aproveitam do tamanho do programa, do tamanho orçamentário do Bolsa Família e de todos os programas sociais para realizar fraudes que não só violam e, de alguma forma, tomam esse dinheiro do erário, mas também vai fazer com que pessoas que poderiam estar acessando aqueles benefícios não acessem. Então a gente precisa de ações estruturantes, ou seja, não combate à fraude aqui ou ali, Isso a gente tem responsabilidades próprias da CGU, da Polícia Federal e etc. Mas é tentar estruturar como que o governo federal pode estar mais preparado ainda para se prevenir em relação a essas fraudes. Além disso, outra diretriz fundamental é a estruturação do SUAS, Ou seja, os programas sociais, o programa Bolsa Família, o Cadastro Único, eles não giram no ar, eles estão na realidade do território. E essa realidade do território é o Sistema Único de Assistência Social, que está em todos os municípios, que é imenso, que conta com mais de 30 mil equipamentos, Ou seja, CRAS, CREAS, Centro POPs, tudo na ponta ali, fazendo com que aconteça essa proteção social para as pessoas mais vulneráveis. E um exército, um exército de voluntários, de patriotas, de pessoas que estão querendo fazer com que o país chegue no estado de bem-estar social, que a Constituição seja cumprida, que são mais de 800 mil trabalhadores do SUAS. Então, essas pessoas que a gente está olhando para elas,
percebendo como elas estão, como é que elas podem ser mais capacitadas, como que elas podem estar mais atuantes, inclusive, né, e possam ser principalmente mais valorizadas no trabalho cotidiano. Isso também é uma diretriz da rede. E a última é a transparência e a comunicação. O que a gente está fazendo aqui é tentar, de uma forma ou de outra, fazer com que esses programas sejam conhecidos pela população. As regras dos programas sejam conhecidas pela população. De forma, inclusive, para enfrentar uma desinformação que é cada vez mais cotidiana. João, vamos falar um pouco de ações agora. Estão previstas no plano quantas e quais ações para guiar a rede? Perfeito. Então as ações são o seguinte, a gente tem 3 eixos, né, como você já colocou. O primeiro eixo é a prevenção, é prevenir. Como podemos prevenir melhor? Como que a gente pode se antecipar a riscos, se antecipar às eventuais fraudes que possam acontecer. Nesse sentido, a gente colocou 2 ações específicas. A primeira ação que a gente está colocando esse ano são o que a gente chamou de missões institucionais. Organização de missões institucionais. O que é isso? Ano passado a gente teve um primeiro projeto piloto, no qual a gente fez uma missão institucional para o município de São Paulo, para averiguar os problemas que estavam acontecendo em São Paulo. Isso deu para a gente uma série de pontos fundamentais. Primeiro, a gente teve um diálogo muito profundo com a sociedade civil. A gente foi lá, conversamos com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a gestão municipal, com a gestão estadual de São Paulo, conversamos com os conselhos de participação e conversamos com os movimentos sociais como um todo. Todo mundo que tem um interesse ali sobre a superação da pobreza na cidade de São Paulo. Isso fez com que a gente tivesse uma série de demandas ali que foram colhidas e foram levadas ao governo federal como um todo. E em todo o governo federal a gente teve devolutivas para a sociedade civil, falando, olha, isso aqui a gente pode caminhar para um lado, isso aqui a gente pode caminhar para o outro, como é que a gente faz para acabar com a fila, como é que a gente faz para algumas questões específicas como a população de rua, como é que a gente faz para tentar qualificar melhor os conselhos, dar acesso à base de dados, ou seja, uma série de problemas específicos da cidade de São Paulo que a gente foi tentar resolver fazendo essa devolutiva, que esse que é o grande ponto fundamental, ou seja, é ir para o território e depois fazer um governo federal dar devolutivas ao mesmo território. Isso a gente quer fazer de forma periódica a partir desse ano. Então a gente está organizando a partir de critérios claros, com diversidade regional, analisando como é o cadastro em cada um dos municípios do país, para fazer escolhas muito próprias para que a gente possa tentar fazer para entender problemas que podem depois ser emulados e multiplicados para outros espaços, mas que também podem oferecer uma voz falando o seguinte, olha, alguém está prestando atenção de forma holística, de forma integral para os programas sociais, a superação da pobreza naquele espaço. Bom, a segunda ação é porque no ano passado a gente começou a falar sobre a unidade de gestão de riscos e pesquisa estratégica do Cadastro Único. A gente criou essa unidade, que foi uma vitória para a gente, que vê movimentações atípicas, que encontra achados, que encontra irregularidades em torno da entrada, da entrada e saída dentro do Cadastro Único. E ali a gente consegue se prevenir, ou seja, se antecipar e de uma forma ou de outra conseguir fazer com que na ponta a gente tenha o benefício chegando ao cidadão. Nessa lógica, então, a gente criou ano passado isso e esse ano é o ano da consolidação dessa unidade. Então a gente está consolidando isso dentro do MDS, mas também para fora do MDS, fazendo com que ela tenha relação com todos os órgãos de controle, todos os outros centros de inteligência dentro do governo federal. Inclusive, começando um diálogo do MDS com o SISBIN, com o Sistema Brasileiro de Inteligência. O segundo eixo, então, primeiro é prevenir, o segundo, fiscalizar, ou seja, aí é o centro da rede, como que a gente pode aprimorar, alinhar procedimentos, alinhar monitoramentos, criar e melhorar e tornar público fluxos de controle desse processo todo, que é o programa Bolsa Família com mais de 50 milhões de pessoas e o Cadastro Único com mais de 90 milhões de pessoas. Ou seja, é muita gente para gerir. Imenso. Como é que a gente consegue monitorar isso? E esse monitoramento, dessa vez, a gente está baseando em 2 ações. A primeira ação, que a gente chama de enfrentamento à desinformação. O programa Bolsa Família é o maior alvo de fake news no país. A política pública que mais recebe fake news cotidianamente. Diariamente, a gente Diariamente, convive. Exatamente. Diariamente, sempre, Você sempre está tentando, de alguma forma, deslegitimar o programa, que de uma forma ou de outra a gente tem, porque fulano recebe, ciclano recebe, uma pessoa, etc., que não tem nenhuma relação, não recebe, mas a priori tudo isso acontece no cotidiano nosso, de falar esse tipo de desinformação. Quanto falar regras completamente descoladas do programa, o que é um problema para uma população que tem uma dificuldade, que tem uma vulnerabilidade, Então ela, olha, você vai receber mais aqui, se você não correr, não vai receber, vai acontecer aquilo. Desnecessário. Exato, e isso é um problema gravíssimo. Além de golpes, A gente ainda tem golpes que são colocados para esse tipo de desinformação. Então a gente está propondo, junto com a AGU, é bom colocar isso, nesse caso, é a AGU que está nos colocando, além da própria SECOM, da Presidência da República, no qual o nosso objetivo é conseguir construir respostas rápidas, gerar confiança pública para que a gente construa, a gente quer construir uma infraestrutura informacional para o recebimento de denúncias e divulgação de informações retificadoras. A nossa ideia, inclusive, é ter um portal sobre isso e distribuir esse portal, essas informações, no tempo mais rápido possível para todos os equipamentos do SUAS no país.
por fim, além dessa, a gente também tem essa lógica do alinhamento estratégico, né? Ou seja, conseguir fazer com que o controle e a fiscalização caminhem em conjunto, a CGU que está à frente desse processo. E a gente tem uma novidade, esse ano a gente vai ter um grupo de acompanhamento de denúncias entre o MDS e a Polícia Federal. Então a gente tem trilhas de investigação específicas sobre fraudes cibernéticas, sobre lavagem de dinheiro, sobre uma série de problemas que a gente tem em relação ao programa, que usam os beneficiários do programa, né? Na verdade isso, né? Uma utilização dos beneficiários do programa para fins, né, que não são os destinados, que a gente consiga melhorar essas trilhas de investigação e conseguir, de uma forma ou de outra, desmantelar essas quadrilhas, essas fraudes, inclusive, especialmente as fraudes cibernéticas. O último, que seria qualificar, ou seja, a nossa lógica é prevenir, se antecipar, fiscalizar, né, fazer esse conjunto de aprimoramentos e de integração em relação ao controle do programa. E, por fim, a gente acha que a gente tem que qualificar. Sim. Então, o último eixo é da qualificação. Que ele basicamente diz isso, olha, a gente tem essa âncora, né, esse eixo do programa que é o SUAS. A gente precisa de uma forma ou de outra tentar qualificar a gestão do programa. Essa qualificação da gestão do programa, então, a gente está propondo duas ações. Uma primeira ação é uma promoção de boas práticas, ou seja, tentar ir atrás de tudo que está sendo muito bem feito no país. Ou seja, tem municípios, tem conselhos de participação, conselhos de assistência social, que tem práticas muito interessantes. Então a nossa lógica é tentar colocar essas práticas em voga e catalogá-las e divulgá-las para que elas possam ser, né, de uma forma ou de outra, copiadas ou inspirações replicadas por outros municípios. O que é bom se copia. Exatamente, o que é bom se copia. Então a nossa lógica é essa, não olhar só para o gestor como alguém que precisa melhorar, mas às vezes alguém que pode também anunciar a sua prática de melhoria, né, aquilo que ele fez no território que está andando bem. E por fim, a última ação que a gente tem nesse eixo de qualificação é a gente conseguir fortalecer a participação social. A gente teve no ano passado os novos termos de adesão do Bolsa Família, que a gente está obrigando a ter um plano de fiscalização feito pelo Conselho de Assistência Social do município em relação à gestão. Isso foi uma vitória, a gente vai inclusive continuar com isso, né? Inclusive nas boas práticas, a ideia é que os melhores planos de fiscalização entrem como boas práticas, mas para além disso, a gente tem uma ação específica, e a Secretaria-Geral da Presidência da República está nos ajudando nisso demais, que é o fortalecimento da participação social nos programas usuários do Cadastro Único. Esse é bem diferente, ou seja, é um ponto que o ministro Wellington sempre coloca muito pra gente, né? Ou seja, a gente tem que entender que a pessoa vulnerável na ponta, ela é uma só. E ela recebe 60 programas só do governo federal. Então esses programas têm que dialogar entre si. E esse diálogo, esse é o ponto que a gente está colocando. Esse diálogo não precisa acontecer só na gestão. Ele precisa acontecer na sociedade civil. Sociedade civil que se engaja na educação, que se engaja na saúde, que se engaja no movimento de moradia, ela precisa entender que a porta de entrada de todos esses programas é um só. É o CRAS. Né? É o SUAS. É ali, é a ponta. Então a gente precisa de uma forma fazer com que esse diálogo aconteça. Que as pessoas entendam que os beneficiários do Bolsa Família, que os inscritos no Cadastro Único, são pessoas que estão querendo acessar ou querendo melhorar ou precisando ser ouvidas em relação às políticas que vão além das nossas políticas do MDS, inclusive. Então, nesse ponto, a gente vai tentar dialogar, especialmente começando pelas condicionalidades do Bolsa, né, que é um ponto importante. A gente quer frequência escolar, a gente quer vacinação das crianças, etc. Mas a gente vai começar a dialogar com os conselhos de saúde e os conselhos de educação. Agora, João Paulo, vamos falar um pouquinho sobre os grupos de trabalho, né, os famosos GTs. O plano de ação recém-lançado conta com a manutenção de 2 grupos técnicos especializados que já existiam, né? Que é o GT de redução de litigiosidade e o GT orçamento, fiscalização e estruturação do SUAS. E a criação de um novo grupo de trabalho, né, para tratar sobre o benefício de prestação continuada, o BPC. Por que a formação desse grupo e qual a função desses 3, assim, de forma resumida pra gente? Isso, assim, o decreto coloca isso pra gente, né? Ou seja, a gente tem um plano anual, esse plano anual vai se colocando em atividades e temos a possibilidade também de criar grupos técnicos, né? O que são esses grupos técnicos? Esses grupos técnicos, eles têm uma atuação muito mais a longo prazo, né? Isso tem uma diferença, por isso, como você colocou, a gente teve 2 grupos técnicos que continuam esse ano, porque são realmente resultados que precisam de ações a curto, a médio e a longo prazo, né? Então são coisas que a gente tem uma estruturação que precisa de mais tempo. Além disso, também eles envolvem outros órgãos, outros entes, né, que inclusive proativamente, como principais dentro desses grupos técnicos, né? Um exemplo é esse primeiro que você colocou, o nosso GT1, que é a redução da litigiosidade. É um nome difícil, mas na verdade ele diz uma coisa muito, muito sensível para o povo, que diz o seguinte, olha, ir ao judiciário para pedir um benefício para quem passa fome é já ter o seu direito violado. Então, assim, não tem tempo. O judiciário não tem tempo para conseguir, não consegue dar uma resposta a tempo sobre isso. Então, o que a gente está colocando, e por isso que esse grupo tem a AGU, que advoga para a União, né, em todas as causas, junto com um representante dos beneficiários, que é a DPU.
a Defensoria Pública da União, que é quem está no cotidiano ali advogando para as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família e do Cadastro Único. Então ele tem funcionado muito bem e tem reduzido muito demandas, reduzido de uma forma, assim, importantíssima, uma mesa de negociação, uma mesa de conciliação no qual a gente melhora o desenho do programa. A gente melhorou o desenho do programa no ano passado, quando a gente falou, olha, existe uma categoria aqui de violação de direitos, as pessoas estão sendo acompanhadas, inclusive na assistência social, que poderiam ter um acesso diferenciado, um acesso prioritário para o programa Bolsa Família. A gente percebeu isso, inclusive, no Rio Grande do Sul. Quando começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente percebeu isso. Falou, olha, tem um povo aqui que não é população de rua, necessariamente, não é indígena, quilombola, mas é um grupo que está especialmente vulnerável, não pode entrar na fila como os demais, né? Então esse grupo específico aqui estão nos abrigos e tal, eles estão aonde? Eles estão tem violação de direitos que estão sendo atendidos, né, em média e alta complexidade dentro da assistência social. Então esse público, a Defensoria Pública conversando conosco, a gente chegou num acordo muito bom, foi o acordo número 1 da UMDS-DPU, que é o grande resultado do GT do ano passado, né? Que hoje, por exemplo, a gente está contabilizando, até na nossa consultoria jurídica aqui, a gente está contabilizando 1.715 ações judiciais, que a gente tem um potencial de conciliação hoje, né? Que a gente já está tentando o processo de conciliação dentro dessas ações individuais e coletivas. Então, assim, é um GT que pra gente é fundamental, ele não pode parar, ele nunca vai parar, ele é permanente, né? Ele só vai parar quando tiver o programa perfeito. Então, assim, a gente vai continuar com ele por muito tempo, como esse espaço, né, de entender uma unidade de propósito em quem representa os beneficiários e quem está representando o poder público. No fundo, a gente quer a mesma coisa, né? Um programa cada vez mais eficaz. Esse é o GT1. O GT2 já é um outro ponto. O GT2 ele fala sobre a questão do orçamento, a fiscalização e a estruturação do SUAS. Esse é um GT muito interessante, que é um GT de estruturação orçamentária do SUAS, né? O que a gente coloca? A gente coloca primeiro, é bom entender a diferença. A questão nossa não é um montante de orçamento. A gente precisa de mais orçamento para esse ano ou menos orçamento para esse ano. Isso não tem nenhuma relação com a Rede Federal de Fiscalização, nem com o GT, nem com nada. Não é da nossa alçada. O que é da nossa alçada é o seguinte, é tentar perceber o seguinte, o que colocamos como diretriz é a estruturação do SUAS, né? A gente falou aqui no início. Como é que se estrutura o SUAS? Você se estrutura o SUAS aumentando a capacidade do SUAS de fazer política pública. A capacidade do SUAS de fazer política pública significa uma estruturação do orçamento. Por quê? A lógica é a seguinte, quando você, de uma forma ou de outra, não tem previsibilidade no orçamento, né? Esse é o grande ponto. Você não tem previsibilidade, você não tem nenhum tipo de possibilidade de entender que você precisa de uma continuidade naquela política. Isso faz com que os municípios tenham uma precariedade nas suas contratações de pessoal. Então, por exemplo, quando você vê o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, a educação, por exemplo, você tem ali carimbado o quanto vai todos os anos para sempre, né, por força constitucional, para esses sistemas. Isso acontece o quê? Na ponta, faz com que o município contrate, por concurso público, um professor, uma enfermeira. Mas não assistente social. A assistente social ele precariza. Por quê? Porque ele não sabe se vai contar com esse mesmo orçamento no outro ano. Por isso que a questão nossa não é nunca de montante. A nossa questão é de uma vinculação. A nossa questão é, até para além da vinculação, mas uma lógica de que o cofinanciamento, né, lançar luz a esse espaço. Até a gente tem, por exemplo, a PEC 383, que é uma PEC que fala sobre a possibilidade de vincular a receita corrente líquida, mas não só isso. Tentar outras formas também e de uma forma ou de outra lançar essa concepção de que assistência social é até mais do que a saúde e a educação, ela é vinculada à força de trabalho. Né? Você tem gastos na educação que tem gastos de equipamento, né? De alta tecnologia, na saúde mais ainda. Na assistência social, ela se faz com a valorização da mão de obra. E essa valorização da mão de obra significa a possibilidade de ter carreira, de ter uma estruturação. De ter pessoas. Isso. Tem o GT que a gente criou. Ainda BPC. Tem um terceiro. Exatamente. O que faz esse grupo? Então, essa é uma novidade tremenda, vamos dizer assim, porque basicamente é a Rede Federal de Fiscalização indo além do Bolsa Família. Então a gente vai ter um GT que não fala sobre o Bolsa Família. Talvez seja um dos poucos espaços onde a gente não conversa sobre o Bolsa Família mesmo. A gente está conversando sobre um outro programa, o usuário do Cadastro Único, extremamente relevante, né? Diferente do Bolsa Família, que é uma transferência de renda, né? O BPC é uma substituição de renda, né? Ele é diferente. A gente fala para pessoas com uma vulnerabilidade vamos dizer, muito mais grave, né, de uma forma ou de outra, pessoas que são idosas e que não conseguiram contribuir durante a vida, né, porque a gente tem um país que tem o mercado informal mesmo, né, a gente tem isso como cotidiano das pessoas, especialmente as mais vulneráveis, ou pessoas que têm, pessoas com deficiência, né, que de uma forma ou de outra também são pobres, né, são vulneráveis e precisam de uma ajuda especial do Estado, né, o benefício é bem maior, né, a gente tem uma vinculação ao salário mínimo e a gente precisa analisar isso, né, a gente conseguiu um feito nesse governo que foi diminuir a fila do BPC, isso estava no relatório do TCU de alto risco, na transição governamental, a gente conseguiu cumprir isso
E agora a gente acha que a gente precisa olhar para esse benefício, olhar para a estrutura desse benefício, que é uma estrutura dupla, né? Uma estrutura na qual a gestão é do MDS, mas a operação é do INSS. A gente quer olhar para isso e perceber, esse é o melhor desenho? Será que tem outra forma de ter um desenho sobre o BPC? Será que a gente precisa de melhorias sobre ele? Como que a gente consegue construir no BPC um desenho mais estruturado, como é, por exemplo, o desenho do Bolsa Família? E aí, por isso que esse GT, ele tem, claro, a nossa participação, a SNAS, o MDS, todo mundo lá. A PGF, que é a Procuradoria-Geral Federal, que é quem advoga pela AGU em relação aos casos do BPC, tá lá. O INSS, que opera o programa, vai estar lá. O Ministério da Previdência vai estar lá. E, para além disso, o Ministério do Planejamento também, né, também estará lá, né, monitorando programas e entendendo o que está acontecendo, para que a gente possa pensar nisso. Pensar que o problema do BPC não é um problema orçamentário, não é um problema específico, não é um problema de que tem muita gente recebendo ou pouca gente recebendo, é um problema de gestão. Então a gente quer resolver isso e, quem sabe, produzir um relatório importante para o país ao final desse ano ou do ano que vem, mais ou menos, que a gente vai colocar um relatório complementar também. Eu conversei com o João Paulo Santos, coordenador da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único. João, super obrigada pela sua participação mais uma vez, por trazer assim, de forma tão detalhada, tão rica para a gente, todo o trabalho que a rede tem feito. Assim, com certeza nos traz muito orgulho saber que os programas sociais como o Bolsa Família e a porta de entrada, que é o Cadastro Único, estão sendo tão bem cuidados. Assim. Muito bacana. Te agradeço, Érica. Muito obrigado. E espero vir novamente para falar do relatório que a gente conseguiu cumprir no final do ano aqui com você. E quero deixar o convite para quem quiser conferir o nosso primeiro papo lá, apresentando mais a rede, né? Para quem quiser conhecer melhor esse grupo, os objetivos dele, é só acessar a playlist do Fala MDS no seu tocador preferido, tá bem fácil de encontrar. Usando a palavra Rede Federal ou Rede Federal de Fiscalização, já aparece esse episódio. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS! Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Ao participar esta semana da abertura da segunda reunião de energia do BRICS no Rio de Janeiro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enfatizou que é nossa responsabilidade buscar um equilíbrio entre segurança energética, desenvolvimento sustentável e transição para um futuro de baixo carbono. Silveira reforçou as prioridades do país na liderança do bloco, hoje sob a presidência do Brasil, especialmente no que se refere à transição energética justa, inclusiva e sustentável, além do combate à pobreza energética a partir da ampliação do acesso a serviços de energia. Para o ministro, o compartilhamento de boas práticas e o desenvolvimento de projetos conjuntos são medidas para consolidar o BRICS e apontou o financiamento da transição energética como um desafio central. O financiamento da transição energética, por exemplo, é um desafio central para todos. Serão necessários recursos para viabilizar investimentos em infraestruturas, energias renováveis e pesquisa mineral para suprir as cadeias essenciais à transição. Sem financiamento adequado, a transformação dos nossos sistemas energéticos será mais lenta e desigual. Uma política energética verdadeiramente sustentável só pode ser aquela que coloca as pessoas em primeiro lugar, disse Alexandre Silveira, que defendeu o desenvolvimento de iniciativas para que a transição energética seja também inclusiva e socialmente justa. Como temos defendido de forma equilibrada. Outro tema crucial é o combate à pobreza energética. Ainda há milhões de pessoas nos países dos BRICS
sem acesso adequado à eletricidade e a serviços energéticos modernos. Iniciativas em eletrificação rural, cozimento limpo e eficiência energética são de importância fundamental para que a transição energética seja também inclusiva e justa. O BRICS é um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e também pelos recém-admitidos membros Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Etiópia e Irã. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender esta semana a desconcentração do mercado de gás natural no país para baixar o preço, impulsionar a indústria e beneficiar o consumidor. Ao participar do evento Experiências Internacionais em Gas Release e Plano de Infraestruturas de Gás Natural e Biometano, no Observatório Nacional da Transição Energética no Ministério de Minas e Energia, o ministro afirmou que o gás natural é energia para alavancar a indústria nacional. Ele destacou que recebeu o desafio do presidente Lula de baratear o gás natural e que o Gas Release é um passo importante nessa direção. Silveira disse tratar-se de uma iniciativa ousada para se quebrar os monopólios do gás natural para um mercado inteligente, com preços justos e serviços melhores. Segundo ele, é necessário um marco regulatório confiável que remunere adequadamente os investimentos e que, ao mesmo tempo, seja eficiente na formação dos preços. Silveira garantiu que o governo tem trabalhado para corrigir toda a cadeia do gás natural no país, garantindo também que a lei do gás seja finalmente implementada. Com o presidente Lula, o caminho é claro: produzir mais, custar menos, incluir mais gente. Transformar o gás em combustível para o crescimento do país, enfatizou o ministro. O Conexão Energia fica por aqui. Maiores informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas, edição de Ana Lúcia Ferreira e suporte técnico na edição de áudio e som de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério da Cultura, o MINC, realizará encontros presenciais para debater a Lei Rouanet e outros temas de fomento cultural. As reuniões acontecerão nos dias 2, 3 e 4 de abril, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. De acordo com o Ministério, o objetivo é aproximar o governo do setor cultural para garantir mais transparência e acesso às informações sobre os incentivos. A iniciativa conta com o apoio da Funarte e dos escritórios estaduais do MINC. Além dessas reuniões, outras cidades também receberão encontros itinerantes da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Neste ano, Recife já foi sede de uma edição em março e Manaus deve receber a próxima em maio. Para mais informações e inscrição no evento, acessem o site gov.br/cultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vai conceder 91.200 bolsas para programas de pós-graduação no Brasil entre março de 2025 e fevereiro de 2026. A informação consta em portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e retificada nesta quinta, também no DOU. De acordo com o órgão, a distribuição considera o uso real das bolsas em 2024. Cursos que não utilizaram pelo menos 90% dos benefícios vão ter remanejamento. Para a CAPES, o objetivo é atender mais estudantes e otimizar os recursos. A concessão leva em conta critérios como a nota dos cursos, o nível, mestrado ou doutorado, o índice de desenvolvimento humano dos municípios e a titulação média dos cursos. As bolsas são distribuídas pelos programas Demanda Social, PROEX, PROSUP e PROSUC. A CAPES deve divulgar, nos próximos dias, mais detalhes sobre as cotas das pró-reitorias. Mais informações e planilhas de distribuição estão disponíveis no site gov.br/CAPES.
com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, notificou nesta quinta-feira a empresa Viagens Promo para explicar o cancelamento de voos fretados desde segunda-feira, dia 17. A medida segue o Código de Defesa do Consumidor, que protege os clientes contra abusos das empresas e garante transparência na prestação de serviços. A companhia tem 5 dias, a partir do recebimento da notificação, para responder. A Senacom quer saber quantos passageiros foram afetados, quais destinos tiveram voos cancelados e que medidas a empresa está tomando para minimizar os prejuízos. Também foi solicitada informação sobre assistência e reembolsos oferecidos aos clientes. Caso a Viagens Promo não responda no prazo, poderá sofrer sanções conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. A Senacom reforça que cancelamentos sem aviso e sem assistência violam os direitos dos passageiros. O órgão segue monitorando o caso. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. No dia 18 de março, no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participou do lançamento do projeto Iwi Ipurangate, com o objetivo de conservar a biodiversidade de 15 terras indígenas. O projeto fornecerá apoio aos territórios por meio da implantação de planos de gestão territorial e ambiental, os PGTAs, a fim de promover a proteção territorial, a soberania alimentar, a geração de renda sustentável, o fortalecimento institucional e a preservação das culturas e tradições indígenas. As ações abrangidas pelo projeto contemplam 5 biomas nos estados do Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco e Pará. No evento, a ministra comentou sobre o marco histórico que a iniciativa representa. Hoje é um momento histórico. Nós temos 15 territórios que serão beneficiados com essa articulação. E aí a gente traz também esse diferencial de que esse projeto contempla não só áreas já com processo concluído demarcatório, Tem também áreas que não estão com processo concluído. Isso é muito importante porque, historicamente, a gente vê muita dificuldade, de uma política pública chegar nos territórios indígenas não demarcados. Coordenado pelo Ministério dos Povos Indígenas, o MPI, e gerido pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio, o projeto tem vigência até 2030 e será executado pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil, o IEB, com acompanhamento técnico da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Paralelo ao evento, o Ministério conduziu oficinas com mais de 50 representantes das terras indígenas envolvidas no projeto para tratar da elaboração e implementação dos PGTAs. A secretária nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, Ceissa Pitaguari, comentou sobre a relevância da iniciativa. E esse projeto é inédito por isso, por também implementar PGTAs. Os PGTAs são os planos de ação dos territórios indígenas, feitos pelas próprias comunidades. Ali elas elencam o que é de prioridade dentro do território: proteção, recuperação, soberania alimentar. Então é um projeto dessa envergadura importante, por isso, porque vai dar o protagonismo também dos povos indígenas. Então a gente está falando de 6 milhões de hectares e de 57 mil pessoas. Então daí você já tira a dimensão desse importante projeto. Você ouviu o Boletim Povos Indígenas, uma parceria entre o Ministério dos Povos Indígenas e a Rede Nacional de Rádio. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 21, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 4. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa.
Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. O Ministério da Agricultura e Pecuária instituiu o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Vassoura de Bruxa da Mandioca. A medida, publicada no Diário Oficial da União, estabelece regras para conter a praga, que já atinge 6 municípios do Amapá. A doença causada por um fungo não afeta a saúde humana, mas é altamente destrutiva para as lavouras. Para evitar a disseminação, fica proibido o transporte de plantas e partes de mandioca vindas de áreas contaminadas. O programa será executado em parceria com órgãos estaduais e distritais de defesa sanitária vegetal. Segundo o Ministério, o objetivo é proteger a cadeia produtiva da mandioca, que é essencial para a economia e a segurança alimentar do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Brasil será palco da primeira Copa do Mundo de Boxe de 2025. Entre 31 de março e 5 de abril, Foz do Iguaçu recebe cerca de 150 atletas de 18 países para uma das principais competições do calendário internacional. O torneio conta com grandes nomes do boxe brasileiro, como Abner Teixeira, Jusilene Romeu, Vanderlei Pereira e Carolina Almeida. Na lista de países participantes estão Estados Unidos, França, Alemanha e Grã-Bretanha. A competição vale pontos no ranking mundial e faz parte de um circuito que seguirá para o Cazaquistão em junho e para a Índia em novembro, onde vai ocorrer a grande final. Dos 16 brasileiros na disputa, 14 recebem apoio do Bolsa Atleta, programa do governo federal que incentiva o desenvolvimento da modalidade. O evento será realizado no Rafaim Palace Hotel Convention, com entrada gratuita para o público. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério da Cultura informa que as instabilidades identificadas durante as inscrições dos programas de formação oferecidos pela pasta foram solucionadas. O suporte dos e-mails do site Mapa da Cultura e do edital Brasil País de Honra também voltaram a funcionar normalmente. O edital completo e os anexos estão disponíveis no portal do MINC. As inscrições continuam gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio do site mapa.cultura.gov.br até às 18 horas de hoje, dia 20 de março. A programação segue o horário de Brasília. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A Receita Federal informou que até às 10 horas desta quinta-feira, dia 20, foram entregues mais de 2 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física IRPF 2025. O prazo de entrega da declaração começou no dia 17 de março e termina em 30 de maio. A expectativa é que pelo menos 46 milhões de declarações sejam enviadas até o final do período. E o Imposto de Renda 2025 traz novidades. De acordo com o governo federal, contas bancárias no exterior foram incluídas na declaração pré-preenchida e rendimentos externos agora são tributados anualmente a 15%. O limite de rendimentos tributáveis subiu para R$ 33.888 e o de receita bruta para atividade rural teve aumento superior a 10%. As restituições vão ser pagas em 5 lotes de maio a setembro e vão priorizar grupos específicos como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optar pelo PIX ou pela declaração pré-preenchida. Mais informações estão disponíveis na página Meu Imposto de Renda. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Olha, na verdade, eu não vejo assim muito a questão BRICS versus... não é assim Unidos. Que funciona. Eu penso assim,
o mundo tinha o G7, e tem ainda o G7, que são as economias mais ricas do mundo ocidentais. Tá certo? O BRICS, ele dá vazão a uma nova realidade. Hoje você tem Índia, você tem China, que são economias emergentes, que estão crescendo a 5%, a 7% ao ano, chegaram a crescer 10%, 14% ao ano no passado recente. Então, existe uma nova realidade geopolítica e não tem nada melhor para evitar guerra militar ou comercial que não seja colocar todo mundo na mesma mesa. Agora, existem projetos diferentes de país. Por exemplo, o governo Trump ele tem uma política. Quer dizer, ele taxa a importação, encarece para os pobres as coisas, mas ele quer cortar o imposto dos super ricos. Né? Então toda hora ele anuncia, não, os super ricos têm que deixar de pagar imposto. Um pouco na linha do que acontece aqui no Brasil com a extrema-direita. Ela quer beneficiar os super ricos e com a não correção do imposto de renda durante 7 anos, que aconteceu no governo Bolsonaro, o pobre não só não tinha aumento real de salário, como pagava mais imposto de renda justamente pela não correção da tabela. São duas visões de sociedade completamente diferentes. Uma visão olha só para o andar de cima e outra visão olha para a sociedade no seu conjunto. Então é isso que divide o mundo hoje. Não é BRICS e G7.